Ele é considerado um dos melhores atacantes que o vôlei já teve. Quando saltava para atacar, a bola atingia uma velocidade de 150 km por hora, recorde registrado no Guinness Book. Seu saque poderoso, que garantiu a tão desejada medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92. Com a seleção brasileira, garantiu muitos títulos, com passagem inclusive depois no vôlei de praia. Jogando na Itália, foi eleito como o ataque mais poderoso, com recorde mundial de 74 pontos numa única partida. Para nos contar um pouco da sua trajetória vencedora, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com o eterno menino de ouro do Brasil, Marcelo Negrão. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado eu, Silvia. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje, poder contar um pouquinho da minha história, né? É sempre muito bom a gente passar para o pessoal de casa, relembrar, né, alguns momentos da carreira, do começo do voleibol, bem dizer, né? Porque é ali que começou a despertar o interesse da garotada, começou a despertar o interesse do público, do modo em geral, do brasileiro, a gostar e ter esse gostinho aí pelo voleibol, né? Mas é um prazer. O vôlei hoje é uma grande referência, né? Então, você ser um exemplo para uma geração que entrou para o esporte por meio do vôlei, o que isso representa para você? É uma responsabilidade grande, é uma responsabilidade que eu vejo, inclusive, hoje, pai, 2 meninos, um de 8 e um de 10 anos, chegar na escola e todos os amiguinhos dele, dessa geração, me conhecer. Tudo graças à televisão, à mídia, à internet. Gostam. Então todos fazem. Quando eu vou pegar os meninos, né? Aí vem os amiguinhos e eles querem dar 5 toda hora, né? Bate aí, o negrão, né? Aí fala, o pai do Gabi, porque um chama Gabriel, outro Matheus, né? Então os maiorzinhos de 10 anos, então eu sou o pai do Gabi, né? Olha lá o pai do Gabi, o jogador Marcelo Negrão. Então eles perguntam o tempo inteiro, e aí, como que é jogar na seleção brasileira? Todos têm esse sonho. Eu sou, acho que de todo menino, né? Como eu tinha também, como que é jogar na seleção brasileira? Depois eles falam, você já ganhou a Olimpíada? Já ganhei a Olimpíada, tal. Aí eu falo para eles, conto um pouquinho. Então o tempo inteiro é isso. Mas você vê que como o vôlei, né, diferente de outros esportes, como o nosso Brasil não tem muita memória, tem uma geração aí que muitas vezes desconhece e não viu jogar. Sim. Então, bacana você estar me falando que essa meninada pequena já sabe quem você é. Tem a internet, tem fotos, tem site. Então, a molecada hoje procura, botou no Google ali, vai achar. E as próprias escolas já incentivam, né? O meu filho tem aula de computação, então chega lá, já senta, já pesquisa sobre um, sobre outro. Outro dia ele estava pesquisando sobre o Michael Jordan. Ou seja, não tem nada a ver. O menino de 10 anos, o Michael Jordan, nem acompanhou isso, mas ele já sabe quem é, entendeu? Já começa a pesquisar. Então isso ajudou muito, resgatou muito aqueles feitos, porque lógico, hoje em dia a molecada, muitos não me viram nem jogar, não sabe, mas por causa da internet, desse meio aí das redes sociais, o pessoal relembra, né? Agora, na sua época foi difícil? Era difícil? Como é que foi o teu começo? Conta um pouquinho da sua trajetória. Você começou... Você já fez sucesso com 18 anos? Não, mas eu vou contar. Foi bem rápido. Foi uma sessão rápida, assim. Realmente eu cresci muito rápido. Mas não foi fácil, como todo mundo, né? Eu nasci aqui em São Paulo. Contar rapidinho. Eu nasci aqui em São Paulo. Meu pai era engenheiro mecânico. Ele foi transferido para Recife. Então eu fui para Recife com 2 anos. O meu pai jogou, sempre foi atleta, ele foi jogador de basquete pelo Palmeiras na época, né? Por isso que eu sou palmeirense hoje também, né? E sempre ouvindo falar de Palmeiras, você acaba crescendo com aquilo, então é Palmeiras, né? Então o que acontece? Ele foi para Recife, chegando em Recife, uma cidade de praia, não tem o basquete, mas ele naquela ânsia de fazer um esporte, aquela vontade de fazer uma atividade física, começou a jogar o vôlei de praia. E sempre me carregando junto. No começo eu ia brincar na areia, fazer buraco na areia, e um belo dia, já com 10 anos, já tinha quase que 1,80 m. Meu pai tem quase a minha altura, eu tenho 2 metros, meu pai tem 1,95 m, então ele é alto também, né? Então, um belo dia, aquele negócio, meu pai jogando, e meu pai seco, ele chegava às 5 horas da manhã, porque 4h30 no Nordeste já tá sol, tá? Então ele chegava às 5 horas da manhã na praia, me tirava da cama, né, e falava, vamos comigo, Marcelo. Aí eu ia lá, e ficava lá, grandão, né, mas ficava lá vendo o jogo. Um belo dia, de tanto ir, faltou um. E na praia, se joga 4 contra 4. Faltou um. E o pessoal seco para jogar, e faltou um. Quem que é? Chama o filho do Negrão, ele tem altura para jogar, né? Aí o meu pai, Marcelo, vem aqui. Falou, olha só. Voleibol é jogar a bola para cima, você não pode deixar a bola cair no chão. Então fica aqui no pé da rede, quando a bola chegar, você joga ela para cima. Aí a gente se vira. Eu falei, tá bom, pai. Aí eu comecei a frequentar a rede, né? Toda vez eu já ia esperando para alguém faltar, se eu entrar e completar o time, né? E aí acabava o jogo, ele pegava e literalmente foi o meu pai que me incentivou e me iniciou mesmo nisso daí. Ele me pegava e falava, Marcelo, agora dá um toque.
agora o toque não é assim, agora dá uma manchete, agora vem cá e ataca, vem cá e ataca. E comecei a me tornar um jogador assim. E todo final de semana eu ia, sábado e domingo, estava lá, das 5 da manhã até 5 da tarde. Meu pai era desse jeito, era secão, o primeiro a armar a rede e o último a sair. E um belo dia, num colégio que existe até hoje, um colégio chamado Colégio Boa Viagem, um técnico passou na praia, na rede, e me viu. Falou, quem é esse garoto? Ah, é filho do Negrão, tal. Poxa, será que ele não quer fazer um teste aqui na escola? Aí, muito bem. Eu falei, como que é isso? Você vem aqui, se você passar, você ganha uma bolsa de estudo. Na época era um colégio até hoje muito bom e muito caro, a gente não tinha condição de pagar. Mas tendo uma oferta dessa, Olha né? só. Aí eu fui lá, fiz o teste, eu lembro que, imagina, eu conto até nas palestras, o pessoal dá risada. Eu jogando com rede adulta, com homens já sabia o movimento de ataque, fui pegar uma rede que batia quase que na minha cabeça, porque era a rede da minha idade, né? Da molecada da minha idade, a molecada da minha idade muito mais baixa que eu. Eu sei que quando eu subi para dar o primeiro ataque, eu quase matei um do outro lado, porque eu estava jogando na areia, fui pular no chão duro na quadra, pulava quase que a rede. Claro. Eu dei uma cacetada, eu lembro que na segunda bola que eu ataquei, a molecada se abaixava assim. Mas o que é isso? Aí o técnico, olhei para ele, passei no teste, ele com um sorriso daqui, que lógico, que vai, achei. Achei o milhão de ouro. Exatamente. Então eu comecei a jogar em Recife nesse colégio. E esse colégio participa de competições de colégio contra colégio. E lá em Recife é uma coisa muito grande, essas competições. E dali, os técnicos... Que bom ouvir isso, ainda é. Ainda é. Os técnicos da seleção da categoria, que vai representar o Estado contra Estado, seleciona ali os jogadores para formar a seleção. E na época eu fui seleção pernambucana, que joguei contra a seleção de São Paulo, e daí na época tinha outros olheiros aqui de um clube que não existe mais hoje, que era do Banespa. O Banespa incentivava muito o esporte, todas as modalidades no vôlei, e inclusive tinha o time principal, onde era tido como espelho. Então tinha o Montanaro, tinha o Xandó, que jogava, o próprio Zé Roberto, na época ainda peguei o Zé jogando ainda. Então eles me viram jogando, me chamaram para vir para São Paulo, e aí o meu pai falou, Marcelo, em São Paulo você tem teus avós, teus tios, teus primos, todo mundo. Ele visualizou já que então você ele falou, precisava sair, né? se você realmente quer seguir esse caminho, lá em São Paulo está muito tranquilo para você. Né? Mas aí é lógico, vai depender de você, você vai estar sozinho. Morava numa casa do atleta, eu e mais 25 atletas. Um desses atletas era o Giovani, para você ver, eu já conheço o Giovani desde os 13 anos de idade. Que teve aqui também. Que teve aqui. Então era o Giovani, depois em seguida veio o Tandy, veio o Maurício. Ou seja, não foi à toa que nós conseguimos chegar numa medalha, porque a gente já se conhecia demais. O grupo, quando entrou na seleção adulta, já era um grupo já eram amigos. Desde infanto juvenil a gente já se conhecia, né? Era uma coisa bem anterior. Mas começou assim, aí eu vim para São Paulo. Chegando em São Paulo, tinha uma coisa muito boa aqui, e é uma coisa muito boa que tem também, o pessoal de casa às vezes não sabe, por que tem essa renovação tão grande? Existe assim uma regra no voleibol, se você é titular da sua categoria, você tem o direito a treinar na categoria de cima. Se você é titular da outra categoria... Justamente para ter essa evolução. Para ter essa evolução. Então, o que aconteceu? Eu cheguei em São Paulo, fui titular da minha categoria infantil juvenil e tinha o direito de treinar, simplesmente treinar na categoria juvenil. Só que durante o treino do juvenil, o treinador via que eu era melhor do que o jogador juvenil. E ele me deixava ser titular do juvenil. Mas aí não podia passar por causa da idade? Podia, podia, ainda existe até hoje. Não só no vôlei, mas em outras modalidades, tanto que o Neymar, melhor do mundo com 19, 20 anos, né, isso em outros países não acontece. Tá? É muito raro isso acontecer. Realmente eles prezam o estudo, eles prezam a idade do jogador e o cara só vai ser um cara muito bom depois que ele está formado lá pelos 20 e poucos anos. No Brasil não tem isso não. Se você é bom, você vai subindo, vai subindo. Por isso que com 17 anos já a seleção brasileira, né, e depois 19 anos campeão olímpico. Com 17 anos você já foi chamado? Já fui chamado para a seleção. Era o Bebeto de Freitas. Ah, o Bebeto de Freitas. Era o Bebeto de Freitas. Essa imagem aí da época... Logo no comecinho, né? Logo no comecinho, né? Logo no comecinho. Então, assim, o que aconteceu? Tive uma ascensão muito rápida. Eu tinha um salto, uma impulsão muito grande, que era fora do normal. Era a minha característica. Era um salto muito grande e aos pouquinhos eu fui desenvolvendo a potência do ataque. Né? Fui tendo mais velocidade, fui tendo um encaixe, um movimento. Eu era muito coordenado. Né? Então é uma coisa que eu tenho até hoje muito boa para mim, que eu consigo fazer tudo quanto é esporte, porque eu tenho uma coordenação motora muito boa. Então isso me ajudou muito. Mas você sabia, por exemplo, você percebeu que o teu potencial era justamente a impulsão e o ataque. Aí você trabalhou mais. A minha impulsão me dava uma facilidade grande para atacar. Então eu passava. Também, né? Então, o que acontecia? No vôlei de antigamente, um cara da minha altura, de 2 metros de altura, não saltava. E não tinha muita coordenação. Então era um jogador que entrava ali mais para bloquear, um jogador que não era raro os atacantes.
na minha altura. E eu cheguei sendo um cara de 2 metros de altura e saltando muito bem, com a coordenação de um jogador de 1,80 m, 1,90 m, que era o máximo que existia, que era o Renan, era o Montanari, era o Bernat. São jogadores bem coordenados, mas são baixos. E aí eu cheguei com essa característica. Depois chegou o Tandy também, né, com essa característica de jogadores que saltam e têm muita habilidade. E aí a nossa ascensão para uma seleção foi muito, muito rápida, porque precisava disso aí. E como que foi? Lá em 92, eu estava até acompanhando, né, relembrando um pouco a tua história. Em 92, o diferencial, você foi considerado pelo Zé Roberto, você foi considerado o grande segredo daquela vitória. Sim. Por quê? Justamente pelo fato de, como eu te falei, ser um cara bem coordenado, eu conseguia jogar em outras posições. Mas ele que meio, a estratégia era meio... Tem muita gente que não imagina, de repente você já conhece, lógico que está no meio esportivo, mas no vôlei existem as posições, o atacante de saída, o atacante de ponta, o jogador que joga pelo meio, o levantador. Muitos jogadores hoje no mundo não conseguem fazer outra posição. Ele nasce e cresce naquela posição. Eu tinha uma característica diferente, eu conseguia jogar em todas as posições. É mesmo? Por ter uma coordenação diferenciada. Entendeu? Eu tinha um tempo de bola, tinha uma corrida diferente, eu conseguia me adaptar muito rápido. E aí o Zé foi muito esperto, muito inteligente e me usou em algumas jogadas, fazendo um tipo de bola diferente, coisa que no mundo inteiro ninguém fazia. E até hoje, é uma coisa que a gente futuramente pode até discutir isso, eu acho que o Brasil está meio que regredindo, parou de criar esse tipo de jogador assim. O Brasil sempre foi, no voleibol, uma modalidade que a gente criava estilos diferentes. Veio o jornada, veio o saque-viagem, veio o nosso estilo de jogo. Por que você acha que parou? Tem tanto talento, tanta... Essa renovação está acontecendo tanto? Eu acho que acomodou. Eu acho que a gente está tendo jogadores aí que nunca tivemos em termos de altura e aí os técnicos não estão puxando para dar uma inovada. Não basta ser só um cara alto. Eu acho que tinha que inovar, tinha que atacar bolas diferentes. Eu ficava treinando com o Maurício, jogadas que eu ficava criando na minha cabeça. Maurício, vem cá, vamos criar uma jogada aqui. Ele, mas eu não aguento mais. Não, vem cá, vamos criar. E ele também, Marcelo, acho que você podia fazer uma jogada assim, porque eu tinha essa facilidade, né? Então existiam jogadas, você tem uma ideia, que eu vinha correndo pelo meio, parava o bloqueio, pulava em cima, eu abria e batia do outro lado. Entendeu? Mas isso é uma velocidade muito grande. Mas vocês treinavam tem que treinar, tem que saber a bola, quando saiu a bola na medida certa, o tempo certo. Mas eu gostava de fazer isso, eu gostava de inovar. E a maioria do jogador não, ele fala, eu vou ser um cara bom, mas eu vou ser bom nisso aqui só e acabou. Eu não me contentava em ser bom só naquilo. Eu queria sempre inventar. Mas o vôlei brasileiro está muito bem representado. Tá, não, aí a gente não tem o que falar, né, Silvia? Está muito Independente bem. Dessa criatividade, está muito bem. Né? Na nossa época, existia até o começo da seleção brasileira, você ter uma ideia, existia o patrocínio, né? Eu calço 48, eu só conseguia comprar tênis nos Estados Unidos. E na época não se ganhava dinheiro. E meu pai me dava o dinheiro e eu adorava viajar para os Estados Unidos para comprar um monte de tênis para poder jogar. Inclusive o tênis que eu fui campeão olímpico, eu comprei. Entendeu? Ninguém me deu. Depois aí veio, lógico, a mídia veio, né? Toda essa divulgação e o voleibol é o que é hoje. Hoje existe o centro de treinamento da seleção brasileira, que o jogador vai para lá, se preocupa só em treinar. Antigamente não tinha isso, a gente ficava alojado muitas vezes em hotel, em exército, quartel, muitas vezes no quartel da Marinha, no quartel, nos centros militares, onde tinha, era a mesma comida do exército. Acordava às 5 horas da manhã com aquela cornetinha ali, jurava a bandeira toda vez, continência. Eu não sabia, não. Muita coisa. A seleção brasileira antigamente era assim, você usava a estrutura que o governo te dava, entendeu? Não era assim. Eu lembro de viajar para o Japão, na época são 36 horas de avião. Até você chegar e botar o pé na porta do hotel, deitar na cama e descansar. Dão 36 horas. E antigamente tinha os voos que saíam daqui e a classe econômica, a gente só viajava em classe econômica. Você imagina, 2 metros de altura, classe econômica e podia ter fumante. Nossa, não, você lembra que os fumantes tinham na parte de trás do avião? Você imagina, você ia lá atrás com os caras fumando daqui até o Japão. Você virava um fumante. Ou seja... Não, nós vamos fazer um intervalo comercial aqui, porque tem muita história. Tem muita história. Marcelo Negrão, no nosso Opinião Livre. Um instante só, já volto. Até já. Estamos de volta, a Opinião Livre de hoje, conversando com o Marcelo Negrão. Está contando aqui as histórias dele, mas independente disso, de toda a sua trajetória, muitas histórias que você deve ter para contar, essa responsabilidade, né, de carregar o nome do Brasil até hoje, depois que você conquistou a medalha, o que mudou? Porque você teve uma lesão que acabou mudando essa história, né? Então, conta um pouquinho esse outro lado, né? A gente está contando as histórias aqui, mas esse outro lado, o que realmente começou a mudar a sua vida depois desse ouro olímpico?
Bom, primeiro que antigamente a gente ia jogar no Ibirapuera antes de ser campeão olímpico e o ginásio Ibirapuera era totalmente vazio. Eu lembro de estar, até uma história engraçada, a gente está indo para o jogo, acho que era Brasil e Itália, um negócio assim, e tinha uma fila enorme de pessoas, uma fila gigante, ônibus e um monte de pessoa na fila. A gente, poxa, hoje vai estar lotado o ginásio, né? E no Ibirapuera existe o vestiário que é por baixo. Então você sai de baixo, assim, entra e já está junto com o público, com a torcida, né? E aí a galera, vamos lá, dá a mão aqui. E na hora que a gente levanta assim, tava lá o meu pai, minha mãe, a mãe do Maurício, não tinha ninguém no ginásio. Mas cadê aquele povo todo, né? Aí não, é que tá tendo o show do Ahá, lembra do Ahá, aquele grupo? Grupo Ahá. Tá tendo o show do Ahá aqui do lado, por isso que, puta, então não era pra gente aquele público, pra você ter uma ideia como que era. Aí depois da medalha, aí fomos jogar de novo no Ibirapuera, aí olhamos assim, a gente chegando, aí damos uma olhada no vidro assim do ônibus, aí lotado de novo, um monte de gente. Aí eu lembro que um engraçadinho no final do ônibus chegou e falou, pô, será que tá tendo show do Ahá de novo? Mas aí não, aí era pra gente realmente, aí tava lotado e virou a loucura que é até hoje, né? O estádio sempre lotado. O que mudou para você? Do lado bom ou do lado ruim depois desse? Então, aí o que aconteceu? Você se dedica ao máximo no voleibol, naquilo que você mais ama na vida, você se dedica ao máximo na seleção brasileira. Eu desde cedo, 17 eu já estava na adulta, mas com 14 eu já jogava nas categorias de base, seleção brasileira também. Então foi a vida inteira numa seleção brasileira. Eu fui atacar uma bola... 15 anos, né, que você ficou? 15, pelo menos? Pelo menos uns 15 anos. Molecão. Eu fui atacar uma bola... o destino, pra você ver, ganhei em cima da Holanda, a minha medalha de ouro, e me machuquei e saí da seleção em cima da Holanda também. Eu fui atacar uma bola, o chão estava molhado, eu não percebi, escorreguei, daí o tendão patelar arrebentou e veio parar no meio da mesma coisa que o Ronaldinho, o fenômeno, mesma lesão. E aí foram 2 anos de recuperação, 2 anos que eu tive que me superar, ter força de vontade, sair da cama e dizer, não, eu vou voltar a jogar voleibol, porque muita gente dizia que não ia voltar a jogar voleibol, mas eu tive que sair da seleção brasileira. Então, você perguntou o que mudou. Foi uma coisa ruim e uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida. Enquanto eu jogava, eu só pensava em ser jogador de voleibol. Só pensava, para mim, o meu mundo era voleibol e não existia mais nada. Eu não tinha amigos, eu não saía, eu não sabia quanto que custava o custo de vida, eu não sabia salário mínimo, eu não sabia de nada. Você está ganhando foco total e você fica meio que bitolado naquilo ali, entendeu? Você fica meio que perdido. Eu não sabia dar uma entrevista, eu não sabia conversar. Eu me preocupava pura e exclusivamente com o voleibol. Era isso, era dormir à tarde. Braçal, né? Era dormir à tarde, descansar para o treino e acabou. Não gostava de fazer nada, era só vôlei. Minha mulher, eu morei na Itália durante 5 anos. Casados, eu morei durante 3. E nesses 3 anos de casado, no começo de casamento, fui jogar em Roma. Imagina, conhecer Roma. Entendeu? Hoje eu tenho que voltar lá para conhecer, porque na época eu não queria sair, eu tinha as folgas. Sabe o que eu fazia? Eu levei um colete de 12 quilos, colocava o colete e ficava treinando. Perto de casa tinha um campo, uma grama, eu ficava saltando para poder saltar. Realmente, bati recorde, foi muito bom, mas eu morei em Roma, eu não conheci Roma. E minha mulher, pô, para de ser tão Caxias assim, né? Vamos dar uma saída, eu não queria saber. E aí, quando veio a lesão e disseram para mim que eu nunca mais ia voltar a jogar, é que aí eu pude botar a cabeça no lugar e falar, bom, o mundo não é só voleibol. Né? Eu dei a chance, aí que eu digo, foi ruim porque eu me machuquei, lógico, senti demais, mas ao mesmo tempo eu acordei para a vida. Né? Aí eu falei, bom, e agora, do que eu vou viver? Hoje eu tenho 2 academias, me tornei empresário, eu vi que eu precisava ter algum negócio para sobreviver. Mas que época que você foi para o vôlei de praia? Foi quando você se machucou? Não, então, aí eu te conto. Aí o que aconteceu? Eu vi que o mundo não era só voleibol, virei empresário, precisava ter algum negócio, comecei a dar palestras, comecei a me comunicar melhor, comecei a tirar um pouco do proveito daquilo ali. E tive a chance de voltar a jogar. Então eu voltei a jogar ainda, fui campeão brasileiro aqui, jogando na época pela Ubra, que foram assim essenciais na minha vida, que eu já tinha dado realmente meio que... encerrado, né? Encerrado, porque ninguém me contratava mais. Então você imagina, machucou o joelho, ninguém contratava mais, a Ubra veio e falou, não, a gente vai te dar uma condição de você voltar jogador, vamos te dar um fisioterapeuta 24 horas aqui com você. Olha que legal, preparador físico, que a gente acredita que você volta a jogar. E eu voltei a jogar, fui campeão brasileiro nesse mesmo ano, retribuí, né, aquilo que eles me deram, eu consegui retribuir de novo para eles, dando o título para eles de campeão brasileiro. Em seguida, graças a Deus pela fama que eu tinha na Itália, viram que eu voltei a jogar, me chamaram de novo para a Itália. Voltei para a Itália, joguei mais 2 anos na Itália, joguei mais 1 ano no Japão,
voltei para a Itália de novo e aí nasceu meu primeiro filho, Gabriel, e ele sofreu demais. Deu para namorar um pouquinho. Isso. Então, foi importante essa minha lesão, que eu tinha acabado de casar, mas, enfim, é outro tipo de foco, eu né? tive como é que diz, o tempo de conhecer a minha esposa também, até então não tinha, vivia viajando, vivia em concentração. Então, ou seja, foi uma lesão que veio para bem. Eu me tornei empresário, conheci a minha mulher melhor, consegui fazer um filho também, né? E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo de estar jogando na Itália, muito frio, muita neve, eu jogava na cidade de Ferrara. Lá é praticamente o dia inteiro, é neblina ou neve. Você não enxerga nada, é muito frio. E ele, tadinho, ele entrou num processo de muita gripe, não conseguia respirar direito. Eu falei, bom, quer saber, está na hora de voltar para o Brasil. E aí tive proposta de jogar aqui de novo, jogar até em outros países, mas eu falei, não, quer saber, eu vou tentar uma coisa diferente. Eu vou tentar o vôlei de praia. E eu lembrei e resgatei o meu começo, que foi no vôlei de praia. Eu falei, então não vai ser tão difícil. Já estava em casa, né? Já estava em casa. E foram, assim, momentos muito bons. Quanto tempo você ficou no vôlei de praia? Acho que uns 5 anos. Joguei 5 anos. 5 anos e aí, com 38, eu resolvi me aposentar. Chegou um momento que eu achei, bom, agora está na hora de pensar em outras coisas que vão dar mais procedimento à minha carreira, e daí uma delas é me tornar comentarista. Né? Tá, e a gente está com algumas imagens, né, da época de jogando vôlei de praia. Você é embaixador do Banco do Brasil? Um outro projeto muito bacana, que o Banco do Brasil ele é patrocinador da seleção brasileira, mas não é só isso. Ele se preocupou, e se preocupa até hoje, em aproveitar essa experiência que a gente tem e está passando para os funcionários ou para pessoas que gostariam de ter visto a gente de perto e não puderam ver, e hoje tem essa condição de estar podendo ver a gente de perto, com palestras, com visitas a entidades carentes, asilos, creches, hospitais. E hospitais, Silvia, não é hospitais que a gente entra lá na ala onde a molecada já está boa. Pelo contrário, é câncer terminal, a gente leva um boné, leva um presentinho no final do ano, para todo mundo uma sacola enorme. Então, é um projeto muito bacana. Você acha que o esporte muda a vida da pessoa? Muda, mas com certeza. Você pega aí o vôlei, no caso... Poderia ter, no caso, vamos dizer, no sentido de sociedade mesmo. Tudo. Porque, olha só, você pega, eu digo um exemplo no vôlei, futebol, uma bola só é muito mais barato do que você está investindo em... Tudo bem, educação é importante, lógico, mas o esporte, vamos falar só de esporte. O esporte, o menino, ele vai ter que, obrigatoriamente, escutar o técnico. Então, ele já vai estar escutando uma pessoa mais velha. Okay. Então, ele já vai levar isso aprendizado para casa, para escutar os pais. Ele tem que estar respeitando o espaço do companheiro do lado, porque ele não vai ganhar sozinho. É verdade. Então, ele já vai estar na escola, quando ele estiver na escola, ele já vai estar o respeito pelo outro. A disciplina, ele não pode chegar como eu já vi, tá? Dando treinamento, eu mandava o moleque dar um pique e o outro dava outro pique. Aí um sempre ganhava e tirava sarro desse que perdia. Aí esse de 11, 12 anos falava, tio, eu acho que eu vou ter que parar de fumar, porque eu estou perdendo e o meu amigo tá tirando sarro da minha cara toda hora. Então, você já começou a tirar um moleque do meio das drogas. Uma bola, entendeu? Aí você bota uma bola, os moleques adoram, a hora de quem ataca mais, quem salta mais, quem corta mais, e você para ensinar, eles escutam. Então, através do esporte, a gente consegue muita coisa, consegue mudar a cara do Brasil lá fora, e eu te digo por quê. Porque quando eu joguei e a gente foi campeão olímpico, muitos falavam assim, como é que o Brasil... Tão país grande, né? um país que educação não é boa, a alimentação desses caras, eles não devem comer nada que preste. Como é que esses caras conseguem ganhar de Rússia, Estados Unidos, Holanda, Itália? Então, através do esporte, você começa a mostrar para eles... Você respondia? Eu falo, você acha que o quê? Que lá eu preciso estudar. Se eu não estudo, eu não sei marcar o adversário, eu não sei mentira, analisar. A gente faz tudo isso. Exatamente. Então, eles começam a ver, então os caras estão estudando, então a educação lá está melhorando. Olha a imagem que a gente tem, né? Os caras estão fortes, olha o físico dos caras, então a alimentação lá está melhorando. Os caras têm grupo, os caras sabem jogar, então eles sabem se respeitar. Então, através do esporte, a gente consegue mudar a cara do Brasil lá fora, sim, com certeza. O que você espera dos Jogos Olímpicos 2016? No sentido amplo, não só, a gente tem 3 minutinhos, não só no sentido do vôlei, né? O que o vôlei está bem estruturado, mas em tudo. Eu acho que é uma surpresa em relação às outras modalidades. O vôlei, com certeza, é medalha. Não sei se ouro, prata ou bronze, mas com certeza vôlei de quadro e vôlei de praia masculino e feminino, eles sobem no pódio. Isso aí é tido como certo. Está muito bem estruturado. Perante o mundo, o Brasil está como um dos primeiros, um dos tops. As outras modalidades, pelo que eu pude acompanhar nas Olimpíadas que eu fui e nessa, como eu fui como comentarista na passada, é uma surpresa.
né? Uma surpresa, a gente não sabe. Hoje deu uma medalha de ouro, o que esperar, o Arthur Zanetti ganhou no arco, a gente nunca imaginou que fosse ganhar. Umas que a gente achava que fosse ganhar, não ganhou. Então é uma coisa que você está dizendo assim, é meio que no improviso. É meio que no improviso. Isso eu acho entristece, que né? entristece. Eu acho que vai servir como aprendizado para as próximas. Sério? Porque o empresariado vai estar vendo, e é muito triste você pagar uma festa e chegar outra e comemorar, né? É muito mais legal você estar pagando a festa e você comemorar, né? Ou você chega e banca a festa e quem comemora é outra. É muito ruim isso. E isso eu acho que vai refletir um pouco aqui no Brasil. A gente vai ver muita gente que a gente acha que pode ganhar, podia ganhar mais medalhas. O COB está fazendo de tudo. O COB sempre tenta dar o melhor. Mas a gente sabe que na hora da Olimpíada pesa e não é 2 anos que vai fazer um campeão olímpico. Já vem de base, já vem desde cedo. Você vê, eu comecei nas categorias de base desde os 13 anos de idade. Já tinha tem um amadurecimento psicológico também. Tem tudo isso também. Então não é assim, do dia para a noite, faltando 2 anos que a gente vai fazer, né, campeões olímpicos no atletismo, natação, judô, basquete. Demora. Alguns não têm o que o vôlei tem hoje, aquilo que a gente está falando. Já veio sendo feito um trabalho há muitos anos atrás. Precisa também então, pai do Marcelo Negrão incentivando, precisa também as escolas ajudarem. Todo mundo precisa ajudar. Hoje em dia, parece que estão querendo voltar, mas tiraram a educação física das escolas. Isso é um absurdo, né? A molecada hoje não é obrigada, não conta mais ponto a educação física. Eu comecei na escola, te falei, comecei na escola. Quando você falou, buscaram, entendeu? Você conseguiu entrar numa escola bacana. Numa escola para poder através do esporte, que é o certo, né? Então, a gente sabe que é o certo. Isso aí, eu não sei, pode ser que eu esteja bem enganado, tomara que eu esteja bem enganado, tomara que o Brasil chegue, e o COB quer ficar entre os 10 no ranking de medalhas, no quadro de medalhas. Tomara que o Brasil consiga chegar a isso, mas eu acho que não vai ser fácil. Não é o que eu venho acompanhando hoje em dia, conversando com outro atleta. Vai dar certo. Muitos dizem que até hoje não tem patrocínio, não tem ajuda, não tem o que eu posso às vezes até ajudar. Então, enfim, tomara que dê certo. Tá bom. Obrigada, viu, pela sua presença aqui. É um prazer. Aqui. Obrigada mesmo. A gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.